Medicatriz, Medicatriz. Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer a tecnologia Clair Visage com uma participação no protocolo muito especial, a doutora Sheila Gonçalves. Essa tecnologia é uma tecnologia muito interessante. Por quê? Porque ela trata as manchas de uma forma rápida, imediata e também segura. Para conseguir esses resultados, nós pesquisamos mais de 60 ativos e escolhemos 3 dos mais importantes, os de mais alta performance e que realmente têm ação comprovada sobre as manchas. Nós vamos estar falando do TGP2, um peptídeo que vai atuar sobre o clareamento da pele. Nós vamos estar falando da niacinamida ou vitamina B3 e também nós estamos falando da palmária palmata. A trilogia ou a sinergia desses 3 ativos traz a esse tratamento uma alta performance ainda não vista na área de estética. E o kit Clair Visage é composto por apenas 3 passos, então vocês vão perceber que é um protocolo muito fácil, composto por um peeling químico despigmentante, uma máscara clareadora rica em antioxidantes e também um elixir concentrado clareador, além de 3 home cares que acompanham para o tratamento em casa. Vamos conhecer esse protocolo? Medicatriz. E agora a gente vai apresentar para vocês a tecnologia Clair Visage. Já falamos um pouquinho de todo o sistema, mas eu queria apresentar agora a aplicação desse sistema na pele. O que é muito importante a gente entender como esse produto vai ser aplicado e como ele vai agir na pele. Não é isso, professora Mariana? Isso mesmo. O tratamento Clair Visage segue um protocolo bem simples, bem fácil e diferente dos outros tratamentos do mercado, é um tratamento indolor. Então ele não traz um desconforto para o nosso cliente, ele também não vai promover uma descamação nessa pele. Então é a despigmentação, é o clareamento que nós chamamos seguro, né? Há essa despigmentação com segurança. O que é importante também é que quando nós desenvolvemos essa tecnologia ou esse sistema de tratamento chamado Clair Visage, nós trabalhamos o que a gente chama de trilogia. São 3 pontos em vários momentos. Primeiro, 3 ativos principais, que nós vamos já falar deles. 3 momentos de ação. Nós vamos trabalhar a síntese melânica ou a melanogênese antes, durante e depois. 3 níveis de ação na pele, nós vamos trabalhar na superfície, no intermédio e lá no melanócito. E também nós vamos trabalhar com 3 produtos. Um primeiro produto que vai fazer uma abertura, que seria um peeling. Um segundo produto que vai fazer o clareamento, que seria uma máscara clareadora. E o terceiro produto, que seria a cereja do bolo, ou o produto despigmentante verdadeiro, que vai fazer o trabalho de despigmentação duradoura, trabalhando esses 3 momentos da melanogênese. Vamos começar, professora? Vamos começar então com uma higienização simples, tá? Nessa higienização, nós vamos utilizar o sabonete clareador Powerful, que é um sabonete que leva 10% de ácido glicólico e também a enzima da abóbora. O que é interessante nesse sabonete é que ele é um sabonete o único no mercado a fazer uma esfoliação química e enzimática ao mesmo tempo. Então nós temos aí a potência, o poder, né? Powerful é o poderoso a poderosa ação do ácido glicólico a 10% no pH 3,5 e associado à enzima da abóbora, ou pump enzyme, que vai fazer a remoção da camada córnea via sistema esfoliação enzimática. Exato. Então é aplicado em movimentos circulares, em toda a região que está sendo tratada, no caso aqui face. Eu poderia estender essa higienização também para pescoço e colo, se houvesse essa necessidade. Aqui nesse caso nós estamos priorizando a região da face. É uma forma também de desengordurar essa pele, porque como nós queremos que os ativos despigmentantes ajam numa profundidade um pouco maior, eu preciso desse preparo com esse sabonete. Então ele é importante, ele é um pré-peeling, né? Ele antecede a fase número 1, como a doutora falou, de um peeling. Então a aplicação é feita em toda a face e vou remover com algodões umedecidos em água por completo.
E eu queria chamar a atenção que esse sabonete, ele é um sabonete universal. Você pode utilizá-lo em vários tratamentos, inclusive envelhecimento, clareamento, tratamento de acne, limpeza de pele. Então, assim, não é só restrito a essa tecnologia. Nós podemos começar vários tratamentos com ele. E é muito simples. Vejam que é só aplicar, fazer movimentos circulares durante 1 minutinho e remover com água, num algodãozinho umedecido com água. Isso. Uma dica interessante é para aquelas peles um pouco mais resistentes, que vocês notarem no toque ali, na avaliação, que há uma dificuldade um pouco maior em trabalhar, né? Seja o protocolo que for, seja clareamento, como a doutora disse, um tratamento de acne, um tratamento voltado, por exemplo, a linhas de expressão, eu posso deixar o produto sobre a pele por até uns 2, 3 minutinhos para ter uma ação mais profunda. É claro que aqui, depois, nós vamos entrar com peeling, mas num tratamento anti-envelhecimento, como revisagem 4D, por exemplo, nós utilizamos o sabonete clareador como um esfoliante químico e ele fica em repouso sobre a pele uns 2 minutinhos para potencializar ainda mais os outros passos. Bom, então vamos para o primeiro passo. Então agora a gente está falando da tecnologia Clair Visage. O primeiro passo, ele tem um pré-passo muito importante, que é a pele bem sequinha. Então, isso é uma dica muito especial para você profissional que trabalha peelings em cabine. Toda vez que a gente for aplicar um peeling, é segredo que a pele esteja bem sequinha. Então a gente seca a pele com um lencinho de papel, deixa ela bem sequinha. Por quê? Porque quando eu aplico o peeling, eu não posso ter água, porque a água neutraliza esse peeling. Então eu vou perdendo a ação desse peeling em ter água na nossa pele. Agora nós vamos para o primeiro passo, então, da tecnologia Clair Visage. Fiz uma higienização simples com um sabonete em pele sem lesão, então não foi utilizado luvas para esse momento. A pele da minha cliente está íntegra e foi utilizado um higienizante tradicional. Nesse caso, no próximo passo, vou calçar as luvas. Por quê? Vou trabalhar com uma substância peeling, né, doutora? Então vamos imaginar que eu faço esse procedimento 2, 3, 4 vezes durante o dia. E eu desejo que você faça até 8 procedimentos por dia do Clair Visage. Exatamente. Então são muitos atendimentos e eu vou sensibilizar cada vez mais essa minha pele em contato com esse ácido se eu não utilizar essas luvas. Então é importante que as mãos do profissional estejam protegidas dessa substância logo em um primeiro momento, não por questão do produto em si em contato, mas sim pela quantidade de vezes que a gente imagina que vai utilizar ali durante o dia. Bom, peeling Clair Visage 1. E agora, há um segredo também no processo de aplicação e é uma dúvida muito grande das clientes, onde aplicar esse peeling? Em cima da mancha, face toda, como é que eu faço? O caso da pele da minha modelo tá bem específico para o modelo de pele que eu gosto de mostrar sempre. Percebam que há muita hipercromia, né, em região de face toda, porém eu não consigo delimitá-las. Eu não conseguiria aplicar pontualmente o peeling aqui, porque região malar, testa, percebam que há uma mescla entre a hipercromia e a pele, eu não consigo delimitar. Nesses casos, como é feito então o tratamento Clair? A primeira aplicação eu faço face toda, aplico peeling em face toda. Na segunda aplicação, vou fazer pontual, ou seja, serão 2 aplicações por semana. Perfeito. Tá? Uma pipeta cheia é o suficiente, né? Suficiente, tá? Eu só vou proteger os olhos da minha cliente. É sempre importante isso, Sim. Outro segredinho, né? Para que não haja nenhum risco. E a facilidade de aplicar, porque é uma pipeta. Então você tem essa facilidade de não ter contato com nada. Isso. Simplesmente você usa a própria pipeta para aplicar. Para aplicar isso, num sentido também de não perder produto. Exatamente. Lembrando que a ponta da minha pipeta nunca entra em contato com a pele da minha cliente. E apesar de ser um peeling, nossa cliente não vai sentir nenhum tipo de desconforto ou dor.
o que tem nesse produto que vai fazer a diferença nesse tratamento ou nessa trilogia. É importante que nós trabalhemos 3 ácidos nesse momento. Nós estamos trabalhando 2 ácidos despigmentantes, que é o ácido mandélico e o ácido cógico, e o ácido glicólico, que é um ácido esfoliante. Então, essa sinergia de ativos é muito importante. Quando a medicatriz ela resolve desenvolver um projeto, como esse Clervisage, que leva aproximadamente 1 ano e 6 meses, às vezes 2 anos no projeto, a gente estuda muito o que a gente chama de sinergia. Não simplesmente escolhe um ativo e pega, não. Aquilo que potencializa a ação de um ou outro, isso leva a um resultado melhor, que é o que todo mundo espera: resultado, qualidade e ativos. Então, a gente associou 3 ácidos, novamente o ácido mandélico, que é excelente, inclusive ele é a base desse produto, porque nós temos um estudo que comprova que o ácido mandélico melhora em 50%, ele sozinho melhora em 50% os melasmas. Nós temos o ácido cógico, que é um verdadeiro despigmentante, sem efeitos colaterais, um ácido muito importante aí na despigmentação, age na síntese melânica. E nós temos o ácido glicólico, que é um queratolítico, um esfoliante químico, que vai potencializar a ação desses 2. Isso mesmo. Então, esse peeling, passo número 1, vai agir na pele durante 10 minutos. Depois de 10 minutos de ação, é a hora de remover com algodões umedecidos em água. Depois da pele limpa, né, sem nenhum vestígio do peeling e também seca, nós vamos aplicar o segundo passo dessa tecnologia Clervisage, que é a máscara. Essa máscara é uma máscara clareadora, whitening, que a gente chama em inglês, onde ela vai ter uma trilogia de antioxidantes. Então, novamente, 3 princípios ativos importantes aí no clareamento da pele. Nós vamos trabalhar com o chá verde, inclusive nós temos vários estudos que comprovam a sua ação antioxidante, inclusive sobre a melanina e principalmente prevenindo a ação da radiação solar sobre a pele. Nós temos a argila branca, rica em minerais antioxidantes e também a clareadora, porque absorve melanina da pele. E nós temos a vitamina E. Então, esse complexo de antioxidantes também vai fazer um clareamento imediato. Esse passo é o que a gente chama de clareamento imediato. E para complementar essa sinergia de ativos, nós também temos o ácido mandélico nessa máscara para acelerar a penetração. E também nós temos a vitamina B3 ou a niacinamida, que é um clareador também muito consagrado na área. Isso, e percebam que eu vou aplicando em toda a face, como dito anteriormente, assim como o peeling, é um produto que eu vou aplicar em face toda, neste caso especificamente. Ah, mas e se a minha cliente tem um melasma bem delimitado, aquele que eu consigo diferenciar da região do restante do rosto? Aí, pessoal, nós vamos trabalhar pontual. Se eu consigo já enxergar a mancha e consigo trabalhar ela apenas no local, perfeito. É que no caso dessa nossa cliente aqui, como dito anteriormente, como a mancha se funde muito bem ali a cor da própria pele, então é feita essa primeira aplicação, porque na próxima aplicação eu vou conseguir ver a mancha mais diferenciada do restante do rosto. Também vai agir por 10 minutos. 10 minutos se passaram e é hora de remover toda a máscara, também com algodões umedecidos em água e de forma integral. Aproveitando esse momento que a professora Mariana está removendo a máscara, para que tipo de mancha a gente indica essa tecnologia chamada Clervisage? Para todos os tipos de mancha.
Mas é sempre importante a gente conhecer alguns detalhes. E esse detalhe, ele é conhecido aonde? Dentro da ficha de avaliação. Então, eu sempre falo, sou uma das maiores especialistas em manchas do Brasil. E uma coisa que eu sempre digo a todas as pessoas é que a mancha, ela precisa de uma avaliação muito intensa. O que significa isso? Perguntar várias perguntas sobre como essa mancha apareceu, há que tempo essa mancha, que a pessoa tem essa mancha, se ela toma algum tipo de medicamento, se ela toma algum tipo de alimento que pode influenciar. Então, assim, tem uma série de fatores, se ela toma sol, se ela está exposta ao sol, se ela usa filtro solar. Então, são várias perguntas que a gente chama de sondagem. Outra coisa importante é ter uma lâmpada de Wood. Isso faz toda a diferença no tratamento, onde nós podemos avaliar a profundidade dessa mancha. Manchas mais claras na lâmpada de Wood representam que essas manchas são manchas mais profundas. E manchas mais escuras na lâmpada de Wood representam que são manchas mais superficiais, portanto, mais fáceis de ser tratadas. Para que tipo de mancha nós indicamos esse tratamento? Hipercromias pós-inflamatórias, o melasma, que é a principal indicação, e também os lentigos, sempre entendendo que essas manchas precisam ter uma avaliação antes da gente prometer qualquer clareamento ou sumida dessas manchas, né, professora? Isso, a avaliação é o mais importante nesse caso, porque nós sabemos que há níveis de pigmentação na pele, né? Assim como eu tenho na epiderme todas as camadas, eu tenho uma dispersão diferente de melanina em cada região, por isso que é importante saber se essa mancha não está muito profunda, saber por quais tratamentos essa pele passou antes de iniciar o nosso tratamento. E agora vem o terceiro passo da tecnologia Claire, que é um elixir concentrado. Esse eu chamaria, doutora, de passo mais importante do tratamento, não num sentido de função, porque todos são importantes, mas neste caso, a importância do elixir nesse momento em cabine é muito importante e também num sentido de tratamento em casa, tá? Então aqui nós vamos aplicar nesse momento em toda a face o elixir concentrado e clareador, que a doutora vai explicar um pouquinho melhor pra gente sobre esses ativos, e a minha cliente vai para casa com o elixir também para a continuidade desse tratamento. É importante dizer que a pigmentação acontece, né, através ali dos melanócitos e que é preciso ter essa educação diária, ele precisa receber essa informação diariamente de paralisação ali de produção de melanina, de depósito de melanina ali ao longo da nossa pele. Então, a importância do home care dentro desse tratamento é crucial. E o que é legal nessa finalização, né, ou nesse elixir concentrado, é que ele vai fazer a definição da trilogia. E a gente vai estar utilizando uma trilogia de ativos. Olha só que interessante. Como eu falei para vocês, a pesquisa do Claire Visage, ela levou entre 1 ano e meio a 2 anos. Então faz 2 anos que a gente vem pesquisando ativos. Nós pesquisamos mais de 60 ativos. E dentro desses 60 ativos, nós escolhemos 3, que são hoje os mais modernos, os de mais alta performance e os de mais efetividade em clareamento de manchas. Quem são eles? O primeiro é um peptídeo chamado TGP2. É sempre bom lembrar que peptídeo, ele vai trabalhar o DNA da célula. Outro bioativo importante é a vitamina B3 ou a niacinamida, que eu já falei para vocês anteriormente, mas eu gostaria de reforçar 2 coisas importantes. Além dela melhorar a comunicação entre o melanócito e o queratinócito, ela também previne a ação dos raios solares sobre a pele. E o último é a Palmaria palmata, uma alga vermelha lindíssima, onde nós extraímos um extrato altamente concentrado que tem 2 ações importantes. Age durante a melanogênese, impedindo a formação da melanina, e também, olha que interessante, a ação fotoinduzida dos raios sobre a pele. Então, a gente tem a garantia global de que essa mancha vai ser tratada e não teremos o ponto crucial que é o raio ultravioleta agindo sobre a pele.
esses 2 pontos são importantes, reforçando o que a professora falou. Primeiro, usar um home care específico, porque esse projeto todo, chamado Claire Visage, ele tem um único objetivo, a educação do melanócito. O melanócito é uma célula que tem um comportamento alterado a partir do momento que ele se torna produtivo e produz as manchas. E essa educação, eu sempre falo isso, ela tem que ser segura, ela tem que ser bem pensada. Não adianta eu jogar um peeling forte sobre essa pele. Eu sempre faço uma analogia entre o melanócito e uma criança birrenta. O que você faz com uma criança birrenta? Você bate nela? Você joga ácido nela? Você realmente maltrata? Não, você vai educar. Então a função desse tratamento é a educação do melanócito. E essa parte ela é feita com esse elixir trilógico, com os 3 princípios ativos e com o uso do filtro solar diariamente, pelo menos um com FPS 30, e aqui nesse tratamento nós indicamos o Dermosan FPS 30. Isso, então minha cliente leva para casa um elixir Claire Visage 3, que ela vai utilizar todos os dias no período da noite sobre as regiões das manchas. Aí todo mundo pergunta, mas o tratamento hoje foi feito em face toda e agora a cliente vai aplicar só sobre as manchas? Bom, o cliente conhece bem o rosto, conhece bem as limitações da hipercromia, porque ele tem na memória exatamente como o rosto era anteriormente. Então ele sabe delimitar os pontos claros de escurecimento. Caso contrário, meu cliente tem uma dificuldade em identificar. Não tem problema, ele pode aplicar em face toda inicialmente, porque depois, como eu disse para vocês, fica muito mais fácil de direcionar e fazer um tratamento pontual. E agora vem o último passo, que está fora da trilogia ali, Claire Visage, mas é tão importante quanto filtro solar. Nesse caso, eu vou utilizar o Dermosan Protection FPS 30. Não há um bom resultado sem a utilização do filtro solar. Não há resultados, na verdade, num tratamento de despigmentação se o meu cliente não se proteger todos os dias. E quando eu digo proteção todos os dias, não é só pela manhã. É a reaplicação desse filtro solar de 2 em 2 horas, dependendo do fototipo, de 3 em 3 horas no mínimo desse meu cliente, tá? Então é importante a finalização dele aqui em cabine, que é o que eu vou fazer agora, e também que ele dê continuidade à utilização do filtro solar durante o tratamento, depois do tratamento, porque o filtro solar, além de proteger a pele num sentido de beleza, também é um protetor para a nossa saúde. Com certeza. Ele previne a saúde da pele contra câncer, né, principalmente, e também contra manchas. Então, eu queria finalizar reforçando alguns pontos importantes dessa tecnologia. Então, o profissional agora tem um produto ou um conjunto de produtos com ativos de alta performance que realmente pode trazer resultados num tipo de necessidade. Hoje, para vocês terem uma ideia, as manchas são a segunda causa entre as mulheres entre 40 e 64 anos, causas de problemas de pele. Então, a gente tem um mercado gigante aí no mercado de clareamento de pele. O importante é a gente saber como, quando e utilizar um produto realmente de resultado. Então, agora, gente, vocês podem tratar todos os tipos de manchas. Vocês conseguem resultados muito importantes. Todos os testes que nós fizemos com o Claire Visage nos fizeram afirmar que até 14 dias a gente teve resultados muito bons, claro, dependendo do tipo de mancha, né? E também nós vamos fazer esse tratamento 2 vezes na semana, então isso é interessante, você pode aplicar 2 vezes na semana, você não tem esse espaçamento, não fica esperando, realmente você vai ter uma atividade importante naquela mancha. Mais alguma coisa, professora? Queria dizer para todo mundo que agora um clareamento com velocidade, que era uma coisa que nós não tínhamos na área da estética, agora nós temos. Então, agora é possível que a esteticista consiga o clareamento imediato, né, diria assim, das manchas, através da tecnologia Claire Visage. Velocidade, rapidez e segurança. Essas são as propostas aí do nosso protocolo e do nosso tratamento Claire Visage, ok? Agradeço a vocês e espero vocês nos próximos protocolos, ok?